Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, jovem gafanhoto. Sejam bem-vindos a mais uma aula de informática de preparação para o seu concurso, tá bom? Nós aqui do curso Fênix estamos totalmente dedicados a te ajudar a adquirir aquilo que você mais deseja e aquilo que a gente também mais espera que você possa alcançar, que é a sua aprovação, gafanhoto. Tá bom? E eu, professor Carlielder, como professor de informática, estou aqui para contribuir, te ajudando a entender essa disciplina que às vezes vira a cabeça de vocês, nossos alunos e candidatos aí a vagas, diversas vagas de cargos públicos que nós temos aí nos mais diversos concursos municipais, estaduais e federais por todo o nosso Brasil. Então, sem mais delongas, vamos aqui iniciar. Vamos trabalhar hoje, pessoal, um temazinho que é delicado. Delicado por quê? Porque tem algumas minúcias que pode acabar confundindo o candidato, tá bom? Que é a parte de correio, certo? Correio eletrônico ou... Não deu, não. Fala gafanhoto, bom dia, boa tarde, boa noite para você que nos acompanha aí, em qualquer lugar e a qualquer momento, tá bom? Eu espero que vocês estejam preparados e motivados para mais uma aula de informática comigo, o professor Carlielder, diretamente aqui do curso Fênix, tá bom? Hoje, pessoal, nós vamos dar uma estudada aqui no conteúdo que é relativamente delicado para você que se prepara. Delicado por quê, professor? Porque ele traz algumas minúcias que muitas vezes confundem a cabeça do candidato. Qual seria? É o conteúdo sobre correio eletrônico, certo? Correio eletrônico. Ou, como a gente também tem o hábito de chamar, o e-mail, certo? Vamos dar uma olhada hoje aqui como é que funciona, certo? As informações relativas a esse assunto aqui e também dar uma olhada em como é que algumas bancas cobram esse conteúdo aqui no dia a dia das nossas provas. Vamos lá. A primeira coisa que nós devemos saber com relação ao correio eletrônico, ao e-mail, é que ele basicamente é um endereço, certo, virtual em que o candidato vai poder receber ou enviar mensagens eletrônicas. Tá bom? É uma das formas, se não for a forma mais antiga de troca de mensagens eletrônicas que existe na internet, que existe na rede. Tá bom? E a identificação do usuário que vai receber ou enviar essas mensagens, esses arquivos também, no meu caso, tem uma certa padronização em que o usuário tem sempre que ficar atento. E essa padronização de endereçamento é um objeto de questão de prova assim, altamente repetitivo, certo? Ou seja, as bancas gostam muito de cobrar questões a respeito do endereço, como é que é estruturado o endereço eletrônico, como é que isso funciona. Vamos lá. A primeira coisa que nós temos que ter em mente é que o endereço eletrônico ele tem que ter o nome do usuário, certo? O caractere identificador de e-mail ou correio eletrônico, tá certo? E a questão aqui do servidor. Então, essas aqui são basicamente as três partes de um endereço eletrônico. O nome, vamos supor aqui, eu vou usar aqui o meu nome, tá bom? O nome poderia ser o meu, né? Prof, nós podemos colocar um e-mail com esse seguinte nome, prof, certo? Prof. Carlielder, tá certo? O caractere identificador, ele é o que? É o arroba. Que é um caractere que, quando foi criada essa padronização, ele foi colocado aqui
com a intenção de sempre fazer referência do nome do usuário, certo? Usando o nome do usuário, indicando em qual servidor ele estava logado, em qual servidor ele estava registrado. Então, a gente pode identificar que o arroba, ele tem aqui uma função semelhante ao em, certo? Seria o quê? Prof. Carlielder em, olha só, Fênix, certo? .edu.br, certo? Prof. Carlielder, arroba, fênix.edu.br. Então, esse aqui seria todo o meu endereço de e-mail, que numa padronização ele ficaria como? Certo? Escrevendo ele normalmente ficaria como? Ficaria, deixa eu botar aqui mais na frente, ficaria prof. Carlielder, arroba, fênix.edu.br, sendo que essa partezinha aqui corresponde ao nome do usuário, certo? O arroba, ele é o caractere identificador de e-mail, tá bom? E toda essa parte aqui é o endereço do servidor. Sendo que a parte do Fênix vai se referir ao subdomínio, certo? A parte aqui do Edu vai se referir ao domínio, e a parte aqui do BR vai se referir à localização geográfica, certo? Do registro do servidor. Aí vamos lá para algumas observações, certo? O ponto BR que nós temos aqui no final, ele não é obrigatório aparecer em uma situação. Qual seria essa situação? Aquela situação em que o servidor ele está registrado acho que o endereço está registrado em um servidor americano, norte-americano, tá bom? Isso por quê? Porque quem criou essa padronização de endereçamentos na internet foram os norte-americanos. Então eles se deram ao privilégio de fazer o quê? De não precisar se identificar, certo? Com relação ao país, que esse BR aqui se refere ao Brasil, eles não precisam se identificar quanto ao registro, à localização geográfica do registro daqueles servidores que são deles, norte-americanos. Exemplo, se você tem um e-mail da Gmail, você tem que entender que a Gmail ela é um servidor registrado nos Estados Unidos. Então, por isso, quando nós temos um endereço de e-mail registrado nesse servidor, nós não temos aí a visualização do caractere de localização geográfica do servidor. Por quê? Porque esse servidor é registrado nos Estados Unidos. Professor, como é que eu sei? Olha, se não tiver, já sabe que é registrado nos Estados Unidos. Os da Hotmail também temos isso, os da Outlook nós temos isso, MSN temos isso, e em alguns casos também da Yahoo. A Yahoo tem servidor tanto lá como cá. Então, quando você cria um novo e-mail e esse e-mail fica registrado no servidor aqui do Brasil, da Yahoo, vai aparecer o ponto .br no final. Quando você cria um e-mail na Yahoo e esse e-mail fica registrado no servidor armazenado lá nos Estados Unidos, não vai ter o BR no final. Então, quando não tiver, você já sabe.
é porque o servidor ele é registrado nos Estados Unidos. Então, você fica sabendo que esse finalzinho aqui se refere à localização geográfica. Então, não estranhe se porventura aparecer .it, seria o que? Itália. .pt seria o que? Portugal. .uk, isso aqui foi questão de prova, viu? .uk, aproveitar aí toda essa movimentação que está acontecendo na Ucrânia, né? A gente pode imaginar, isso estava na questão da prova, né? A qual país remete a localização geográfica da seguinte abreviação, né? Aí tinha lá algumas opções, dentre elas Ucrânia. A grande maioria bateu em cima dessa opção. O UK se refere a registro na Ucrânia. Quando, na verdade, pessoal, o UK aqui é a abreviação de United Kingdom, Reino Unido. Tá bom? Fique muito atento a essas pegadinhas aí. Então, basicamente, essa aqui é a estrutura de um endereço eletrônico, de um e-mail. E as nossas bancas gostam de trabalhar muito com a informação a respeito do nosso caractere identificador de endereço de e-mail. Não existe endereço de e-mail sem o arroba, ele é fundamental, não existe, tá bom? E detalhe, o arroba sempre vai ficar localizado nessa posição, separando o nome do usuário do endereço do servidor. É comum, quando nós encontramos aí questões de ABCDE, termos aí, dentre essas opções, quando é pedido para que o candidato identifique o endereço, certo? Escrito corretamente, o endereço eletrônico escrito corretamente, é comum que nós encontremos o arroba no começo, o arroba no meio do endereço do servidor, o arroba no final. Em alguns casos, nem sequer vem o arroba, tá bom? Então, você tem que ficar atento. Quando pedir a você que verifique a ortografia, certo? Do endereço de e-mail, qual desses endereços de e-mail está escrito corretamente? Primeira coisa que você sempre vai verificar, certo? Tem o arroba nas opções A, B, C, D e E. Se está te perguntando qual é das opções o endereço de e-mail que está escrito corretamente, primeira coisa que você tem que verificar, tem o arroba? Se alguma dessas opções aqui não tiver o arroba, vamos supor que a D e a E não tem o arroba no endereço, né? Não importa o local, mas não tem hipótese alguma arroba, você já risca. Beleza, ficou só 3. Agora você verifica, dos 3 que ficaram, qual das opções, o arroba está aqui, ó, separando o nome do usuário do endereço do servidor. Aí você pode verificar. A A e a B estão separando, né? Beleza, então já ficou só 2. Agora vamos lá. Nesse caso agora aqui, a última, essa sequência aqui também é fixa, que é o que? O subdomínio, o domínio e a localização geográfica. E você tem que verificar também se isso aqui está na ordem correta. Lembrando que nem sempre a localização geográfica vai aparecer. E nem sempre também o domínio e o subdomínio ficam limitados somente a esses elementos aí. No caso do estado aqui do Ceará, como subdomínio, muitas vezes nós encontramos por Seduc, né? Seduc, arroba Seduc, né? seduc.ce.gov.br, né? Tudo isso aqui, no caso do e-mail do estado do Ceará, né, seria o que? O endereço do servidor. Nós vimos aqui que nesse exemplo que eu dei aqui do curso Fênix, o subdomínio se limita somente à parte do Fênix. Mas nesse caso aqui, do endereço do governo do estado do Ceará, o subdomínio seria o quê? Seria toda essa parte aqui, ó, seduc.ce. Isso aqui seria o subdomínio. No caso aqui do Gov, seria o domínio. E no caso do BR, seria a localização. Estão entendendo? Ficar sempre atento a esses pequenos detalhes, ok? Então, a primeira coisa que nós temos que ficar atentos à questão do endereço eletrônico, ao e-mail, é isso aqui, tá bom? A correta identificação de um endereço eletrônico, como é que ele é montado.
Vamos lá, vamos aqui para mais uma informação muito importante a respeito do correio eletrônico, tá certo? Ou dos e-mails. Lembrando que na sua prova pode aparecer dos dois modos, viu? Lá na sua prova não, no seu concurso, lá no edital, a cobrança pode aparecer tanto com relação a correio eletrônico, como também a endereço de e-mail, a parte de e-mail ou webmail, tá certo? Que aí a gente tem que ficar atento a outra informação, porque nas provas pode aparecer que você identifique e-mail, né? E faça a distinção, a parte de e-mail. Aí vem lá, web, mail e cliente e-mail. Nesse caso aqui, você tem que entender uma distinção, certo? O webmail é o acesso online, certo? Online das mensagens eletrônicas. Sempre que eu for falar de webmail, estou me referindo a um modo de acesso às mensagens eletrônicas que só pode acontecer de modo online, por meio de uma conexão em tempo real. Quando eu vou falar de cliente e-mail, eu estou falando de um acesso, certo? On ou offline, das mensagens eletrônicas, tá certo? No caso do cliente e-mail, certo? O acesso pode ser tanto on, você pode estar conectado e acessar as suas mensagens eletrônicas usando o programa cliente e-mail, assim como também você pode estar offline. Você não precisa necessariamente estar conectado à internet para poder ter acesso às suas mensagens eletrônicas quando faz uso de um programa cliente e-mail. Aí vamos lá, mais algumas informações para poder distinguir um do outro. O webmail, o acesso é direto no navegador. Com relação ao cliente e-mail, o acesso, certo? É por meio de um programa instalado no computador, certo? Nesse caso aqui, então, se eu necessito apenas ter um acesso online e um navegador, também significa dizer que eu vou poder acessar o meu e-mail através do webmail, as minhas mensagens através do webmail, de qualquer lugar que eu esteja conectado, fazendo uso de navegador. Enquanto que no programa cliente e-mail eu só vou poder ter acesso às minhas mensagens eletrônicas no computador aonde o programa estiver instalado. Estão entendendo? Por quê? Porque na hora que eu instalo um dos programas cliente e-mail no meu computador, eu tenho que fazer toda uma configuração de acesso, autorização e tudo mais. Então, não é em qualquer computador que tem um programa cliente e-mail instalado que eu vou conseguir ter acesso às minhas mensagens. Não. É no computador em que o programa cliente e-mail instalado foi configurado de acordo com as minhas informações para ter acesso às minhas mensagens eletrônicas lá do servidor. Ok? Tipos ou aqui os webmail mais utilizados no momento, na atualidade, certo? Nós vamos ter aqui o Gmail, né? Exemplos aqui de webmail mais utilizados, né? Vamos ter o Outlook e vamos ter o Yahoo. São os webmail mais utilizados no momento. Quando se fala de programas cliente e-mail, nós vamos ter o Mozilla Thunderbird,
e o Outlook. Outlook de novo, professor? Sim. O Outlook, deixa eu botar aqui antes, o Microsoft Outlook. O Microsoft Outlook, certo? É um programa da Microsoft, certo? Que já vem disponível no pacote Microsoft Office, aonde você pode instalar no seu computador e ter acesso ao programa cliente e-mail da Microsoft. A Microsoft também disponibiliza uma versão de webmail desse sistema, aonde você pode, utilizando um e-mail da Microsoft, um servidor da Microsoft, né, um endereço de e-mail da Microsoft, fazer uso do Outlook diretamente por meio do webmail, certo? O Gmail tem seu próprio servidor e o Yahoo também. Mas vamos nos deter um pouco nos programas cliente e-mail, que tem algumas informações que são importantes. Primeira delas, para poder diferenciar um do outro, o Mozilla Thunderbird, certo? Ele é um programa do tipo livre, enquanto que o Outlook ele é um programa do tipo proprietário. O Thunderbird, certo? Mais uma informação importante, ele pode ser baixado, certo? De modo gratuito, certo? Da internet ou da web. Enquanto que o Outlook ele é do pacote Office da Microsoft. Ele é do pacote Office da Microsoft, tá certo? Algumas pequenas diferenças entre esses dois programas cliente e e-mail, ok? Ficar muito atento a isso daí. O funcionamento deles é muito semelhante ao que acontece no webmail, com algumas pequenas distinções, como eu já adiantei para vocês, da questão do online e do offline. Mas vamos tentar entender isso aqui. Deixa eu apagar essas informações para poder aproveitar melhor o quadro aqui, já que a gente vai precisar de um pouco mais de espaço. Quando você tem um programa cliente e-mail instalado na sua máquina, o que é que acontece? Você vai ter a possibilidade de se conectar e de ter acesso às suas mensagens sem necessariamente estar conectado à internet. Olha só, você está aqui na sua máquina, certo? Você está aqui na sua máquina com qualquer um dos dois programas cliente e-mail instalados e resolve se conectar ao seu correio eletrônico, ao seu e-mail, para poder verificar se tem alguma mensagem. E você, naquele momento, não está conectado a um servidor de internet. Estou aqui, servidor 1. Isso aqui é o usuário 1, tá bom? Naquele momento, você não dispõe de uma conexão com a internet. Você não está conectado por algum motivo. Aí, o que é que acontece? O seu programa cliente e-mail, certo? Vamos supor aqui que seja o Thunderbird, certo? Ele já está configurado, porque você já instalou, você já definiu o seu e-mail que vai ser conectado, você já colocou sua senha, tá bom? Ele vai estar disponível no seu computador para que você possa ter acesso às suas mensagens. Só que quando você se conecta, o que é que acontece? Como ele já tem todas as permissões que você podia dar, endereço, senha e tudo mais, quando você fica online, ele vai buscar lá no servidor, certo? Que já está configurado aqui, se tem novas mensagens na sua caixa de entrada. Se tiver, pode acontecer duas coisas. Ou ele pode baixar, ou ele pode copiar, certo? Professor, qual a diferença? Se ele baixar as mensagens do servidor